Olá! Estamos começando mais um Diálogo Aberto, um programa produzido pela Faculdade Palotina de Santa Maria em parceria com a Universidade La Salle. Toda quinta-feira temos um encontro marcado aqui na TV Imaculada para abordar diversos temas com convidados especiais. Hoje vamos falar sobre algo fundamental para a nossa saúde e qualidade de vida: o exercício físico. Cuidar do corpo é muito mais do que uma questão estética, é uma forma de cuidar da mente, de prevenir doenças e de garantir bem-estar em todas as fases da vida, desde a infância até a terceira idade. O movimento é um aliado poderoso da vitalidade, da alegria e da longevidade. Para nos ajudar a compreender melhor essa relação entre o corpo ativo e a vida saudável, recebemos hoje o professor Bruno Sarturi Undetmark, graduado em Educação Física, com especialização e mestrado na área educacional. O professor Bruno atua na escola, projetos sociais, além de dar aulas de pilates, treinamento funcional e em grupos de ginástica. Bem-vindo, professor Bruno. Muito obrigado, Jolair. Desde já agradeço o convite para estar aqui. Eu estendo o agradecimento à Jaiana também por ter lembrado do meu nome. Espero trazer contribuições importantes sobre esse tema, que é um tema relevante para nós, para a nossa área da educação física, e que com certeza vai ser de grande importância para quem está assistindo. Professor Bruno, hoje temos um dilema no mundo que vivemos, que temos que dar muita importância para vários elementos da nossa vida. Para questões psicológicas, questões da espiritualidade, mas também as questões, da importância da atividade física. Qual é, de fato, essa importância da atividade física e que lugar ele tem na vida das pessoas? Muito bem. Acredito que um dos grandes desafios da vida de hoje, na nossa vida corrida, de ter uma vida boa, é justamente de conseguir conciliar todas as demandas que temos, as dificuldades que temos no dia a dia, a dificuldade de achar tempo. E o exercício físico ele entra como um aliado para tentar ajudar nessa correria do dia a dia, para dar mais vitalidade às pessoas, enfim. Não puramente com fins estéticos, mas pensando mais profundamente a questão de saúde, que a gente às vezes percebe a importância do exercício físico quando a gente não tem a saúde. E daí abre-se um alerta, quando que o ideal seria justamente o contrário, de trabalhar o exercício como uma promoção, uma prevenção, de saúde. Então, acredito que mais ou menos a nossa conversa vai seguir mais ou menos por aí. Vivemos hoje uma sociedade que é bastante sedentária, As crianças antigamente brincavam muito, corriam, subiam em árvores, jogavam futebol, Os adultos também tinham uma vida muito ativa, com vários esportes. E hoje, os avanços tecnológicos e o acesso à internet, ao celular, ao computador, vão surgindo, nesse momento, crianças sedentárias, adultos sedentários, onde o tempo livre é usado, muitas vezes, o lazer é sentado em casa, jogando no computador, conversando com alguém. E aí vamos tendo um grupo social muito sedentário. Como podemos combater esse sedentarismo? A realidade das crianças, como o senhor bem colocou, hoje em dia cada vez elas estão mais imersas às telas, e é um grande desafio para todos os pais, eu que sou pai também posso dizer, de tentar trazer novas ofertas de atividades que eles consigam sair dali e interagir de outras formas, E as brincadeiras, como o senhor comentou, que eram costumamente desenvolvidas antes, hoje em dia, pelo estilo de vida das pessoas, já está difícil. A violência, enfim, a urbanização, os espaços públicos para o lazer também estão cada vez mais reduzidos. Hoje a gente tem
O mercado do lazer, que quem tem acesso é quem paga para ter o lazer, né? Então é um outro ponto também a ser discutido, né? Mas enfim, eu acho que cabe também muito aos pais de ter formas, não só pagas, né? Mas de ter formas no dia a dia das crianças, né? De que eles consigam crescer tendo esse prazer pelo brincar, né? De ter essa imersão à brincadeira, que eles tenham uma vida mais saudável. Que não seja só um espaço de telas, enfim, onde a gente sabe que está desenvolvendo muitos problemas cognitivos, psíquicos para eles, né? Como também a falta de mobilidade, que está acarretando muitas doenças já em crianças bem pequenas, né? Então a gente vê problemas que antes acometiam pessoas adultas ou idosas, crianças já com 8, 9 anos estão com problemas de colesterol, com triglicerídeos altos, problemas de depressão, e com certeza são causas correlacionadas à falta de atividade física. Então, é um desafio, as telas elas são um desafio para quem é pai, a gente sabe disso, mas também, ao mesmo tempo, as crianças precisam ter outras oportunidades, né? Porque às vezes o pai chega cansado do trabalho, é muito mais cômodo para ele entregar uma tela para o filho, pôr na televisão e ele também ter o seu descanso, né? Mas a gente precisa ter esse espaço de buscar isso, porque o ser humano ele é inerente ao movimento humano. Quando o ser humano ele não tem um movimento humano, alguma coisa vai acontecer. Isso é fato. A gente não foi feito, nosso corpo ele não é, a nossa genética não é feita para ficar sentado o dia inteiro. A gente precisa do movimento. Quando ele não aparece, e já desde pequeno os problemas acontecem, desde cedo, como a gente está vendo acontecendo agora. Eu sendo pai, né, sendo responsável por meu filho, ele tendo acesso a algum esporte, algum lazer onde ele se movimente, é suficiente ou é preciso aliar esse esporte, esse lazer com outros elementos também? É sinal de que uma criança que pratica esporte desde cedo futuramente terá uma vida saudável de fato ou precisa também cuidar de outras coisas? Bom, o esporte é um dos elementos, né, para a nossa saúde, né? Através do esporte, a gente trabalha vários aspectos, mas a gente tem outros aspectos que são cruciais, como a própria nutrição, né? Não tem como a gente ter uma vida saudável só praticando exercício e não tendo um tempo de descanso também. A gente bate muito nessa tecla. As pessoas às vezes fazem muito exercício, até que tem crianças que têm o extremo, né? Que estão em 5, 6 atividades, os pais sobrecarregam, também tem isso, né? Principalmente nas grandes cidades, né? E aquela criança não tem tempo de ser criança, porque às vezes ela está num meio tão sistematizado, tão direcionado, e aí também vai para uma inversão também para o outro lado, que aquela criança ela acaba sendo sufocada, né? Enfim, como a gente mencionou, a questão nutricional também é de suma importância, né? Porque tem uma vida mais saudável. Então são fatores que têm que ser aliados, o exercício físico, uma boa alimentação, um bom descanso. E quando a gente está falando de criança agora, ela tem que ter também o tempo livre para brincar, para que ela consiga criar suas atividades, suas brincadeiras, né? E não apenas fazer os que os outros estão pedindo. Porque senão vira uma criança que não tem criatividade, não tem espaço, né, para ter a sua voz, enfim, que às vezes num âmbito tão direcional assim como um esporte, algo desde muito cedo, ela não acaba não tendo. E pensando um pouco na vida adulta, hoje estamos vivendo uma realidade social onde grande parte das pessoas vivem numa correria danada. Saem cedo de casa para trabalhar, né, tem pouco tempo para o almoço, já volta para o trabalho, fica até tarde da noite muitas vezes, leva trabalho para casa, é uma vida corrida. E como conciliar a prática do esporte no meio de toda essa loucura que hoje a sociedade exige da gente, né? Essa correria grande? Como é que um adulto, né, em idade ativa, né, trabalhando, que momentos ele pode, né, colocar o esporte e essas outras atividades físicas, né, para se desenvolver também? Essa é uma pergunta muito interessante. Quando a gente conversa com os amigos, aí a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, né? A minha vida é uma correria, eu trabalho o dia inteiro, chego em casa, tenho que dar conta da casa, enfim.
Mas só que essas mesmas pessoas, quando elas ficam doentes, elas conseguem um tempo para cuidar da doença. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o tempo para cuidar da doença, a gente deveria correr antes e buscar um tempo para cuidar da saúde, né? Então, a gente sabe que não é fácil, não é um mundo ideal para todo mundo, né? Tem pessoas que precisam ter uma jornada extensa de trabalho, tem pessoas que trabalham 12, 13, 14 horas por dia, mas eu acredito que para a gente conseguir ter esse estilo de vida saudável, a gente tem que atribuir na nossa rotina um horário que seja 2, 3 vezes por semana, que seja fixo, né? Que a gente saiba, ó, das 5 às 6 vai ser o meu horário que vai ser para mim, que é o mais importante da nossa vida, é a nossa saúde, o nosso cuidado. Então, exemplo meu, né? O que eu, hoje em dia é o que eu consegui. Antigamente eu fazia, depois de eu sair do meu serviço, eu ia até uma academia e fazia a minha atividade. Começou a ficar muito pesado isso para mim. Hoje em dia, o recurso que eu atribuí foi fazer antes de ir ao trabalho. Então, 6 horas da manhã, eu estou na academia lá 3 vezes por semana, e aí depois tomo meu banho lá e vou para o meu trabalho. É a forma com que eu consegui, como várias pessoas têm. Algumas gostam de ir antes, algumas pessoas no intervalo do almoço, ou após sair do trabalho, né? Tem pessoas que conseguem chegar em casa depois e fazer, que é difícil, porque a gente chega em casa e quer descansar, né? E daí chegar em casa e sair para fazer uma atividade. Na minha opinião, acho que o que dá mais certo é tentar atribuir na rotina um horário específico, né? 2, 3 vezes por semana, que seja sagrado ali para cuidar de si, né? Professor Bruno, muito bem, muito obrigado, né? Enriqueceu bastante o nosso bate-papo, as suas considerações. Obrigado. Nós vamos para um breve intervalo. O Diálogo Aberto volta já. Não saia daí. O programa Diálogo Aberto está de volta. Hoje nós recebemos o professor de Educação Física, Bruno Sarturi Undetemark, que conversa conosco sobre a importância do exercício físico em todas as fases de nossa vida. Professor Bruno, hoje nós temos muitos relatos, tanto na vida do jovem, do adolescente, como na vida adulta, sobre a questão do estresse e da ansiedade. Como a prática do exercício físico pode colaborar nessa questão do estresse e da ansiedade? Muito bem. A gente tem estudos científicos, né, que demonstram isso e até nem precisaria para a gente observar, apenas uma observação prática, a gente já identifica que a pessoa, quando ela faz algo físico que ela gosta, que sente prazer, ela não sai triste, né, da prática, né? Ela sai feliz, sai sorridente, sai alegre, sai com energia, né? Então, isso é devido à produção de hormônios que são hormônios ligados à dopamina, à endorfina, né? Que são hormônios que trazem esse bem-estar para as pessoas, né? Então, quando a gente faz algo que a gente gosta, um exercício prazeroso, por isso que a gente convida, né, principalmente quando são crianças, a escolherem, experimentarem o máximo de esportes, de atividades, né, ou outras práticas que tragam uma sensação de prazer para ela consiga fazer na vida adulta algo que vá ser aliado a uma válvula de escape, né, por produzir esses neurotransmissores que vão ajudar ela na vida adulta, com certeza, nessa reação aí de bem-estar, né, que o exercício promove. Pensando naqueles jovens, naqueles adultos, um pessoal mais velho, que nunca fez exercício, preciso começar, né? O que tu indicaria para iniciar os trabalhos, para ser uma coisa que aos poucos vai sendo legal e prazeroso, para não desistir logo do início, né? Para iniciar, eu vou começar a me exercitar. O que seria prudente dentro dessas 3 fases da vida, né? Sem sombra de dúvidas, a primeira indicação que a gente dá às pessoas que vão iniciar a fazer o exercício é procurar um profissional, né? Seja ele um professor de educação física, ou de uma academia,
ou um nutricionista que vai indicar também uma dieta, se é uma pessoa que quer ter um emagrecimento ou aumento de massa muscular, ela tem que procurar um profissional. Porque a grande maioria das pessoas que começam a fazer por conta própria, ela acaba desistindo logo nos primeiros 3 meses. Então, nos 3 meses até ela tem uma motivação ali. Agora a gente está chegando no final do ano, né? As pessoas querem cuidar do seu corpo, enfim, mas às vezes elas acabam fazendo exercício com volume muito alto e aí ela não está preparada para aquela sobrecarga, ela pode se lesionar, pode se machucar. Então, o exercício que poderia ser um aliado para a saúde dela acaba prejudicando e ela acaba desistindo. Então, a melhor forma da gente que vai procurar uma atividade física é procurar um profissional, uma academia, como a gente está conversando, ou um professor que hoje em dia a gente tem muitas atividades ao ar livre, né? Tem grupos de caminhada, grupos de corrida, né? Que são ótimas atividades para as pessoas que estão começando, para que a gente evite ao máximo começar em uma atividade muito intensa até que a gente não se exponha a riscos que o nosso corpo não está acostumado. E aquele ditado que sempre é dito que nunca é tarde para começar, para atividade física também vale esse ditado? Vale, com certeza. Obviamente que a gente tem que dosar a intensidade do exercício, mas hoje em dia os estudos estão mostrando para nós que um dos melhores exercícios para as pessoas de maior idade, da terceira idade, né, é a musculação. Porque a musculação ela é uma das principais métodos de ginástica que promove o aumento da massa muscular e a manutenção da massa muscular. E essa massa muscular não é só antigamente se pensava, é uma questão estética, mas não. A manutenção da massa muscular está totalmente atrelada, inclusive a condições mentais. Então, hoje, estudos recentes, dos 5 anos para cá, eles estão investigando bastante a questão do exercício da musculação e da manutenção da massa muscular com doenças mentais, como Alzheimer, mal de Parkinson, enfim, que são doenças que podem ser evitadas ou diminui a incidência a partir da manutenção da massa muscular. Então, há uma correlação aí que os estudos estão trazendo já. Então, com certeza é muito importante. E naquelas situações onde, eu não tenho condição de frequentar uma academia, minha vida é muito corrida, como conciliar, né, esses exercícios com as atividades que eu tenho para fazer em casa, ou mesmo no trabalho, ou no intervalo? Há alguma dica para, né, já que não é possível fazer aquilo que de repente seria o ideal, né, mas para me pôr em movimento, ao menos nesse momento onde de fato eu não estou conseguindo, né, o tempo ou o ambiente ideal para fazer essa atividade? Excelente. Bom, ao mesmo tempo que a gente comentou no primeiro bloco ali sobre a questão que às vezes as redes sociais, elas acabam atrapalhando a gente na questão do sedentarismo, né? Elas podem ser um aliado nessa questão. Às vezes a gente tem no YouTube, em alguns canais aí que a gente tem vídeos, né? Tem excelentes vídeos aí que a gente pode utilizar para desenvolver práticas em casa. São práticas que a gente pode fazer com o peso do corpo, adaptando objetos que a gente tem em casa, né? Isso pensando num trabalho mais voltado para a força. Mas também a gente tem trabalhos aí mais da área do pilates, da yoga, que a gente necessita apenas de um tapete ou de um tatame que a gente tem em casa, ou um colchão, algo que a gente possa pôr no chão, para fazer um trabalho de alongamento, de respiração, que é fundamental para a gente ter uma vida, que a gente consiga ter uma vida ativa, né? Uma vida que a gente consiga fazer as atividades do dia a dia, consiga desenvolver nossas funções. Então, fazendo uns 20, 15 minutos que seja, né, do nosso dia, de fazer um alongamento, fazer um trabalho de ativação das articulações, né, já dá um bom resultado, mesmo que seja em casa. Você que tem uma boa experiência já na área do ensino, né, dar aula para as crianças, para os jovens, adolescentes, a questão do Pilates, como é hoje, né, o encontro dessas crianças, desses jovens e também lá das pessoas com um pouco mais de vida, de experiência, quando o primeiro encontro que eles têm com o exercício do Pilates ou com o exercício na educação física, que tipo de
né, de sensação ou de reação hoje o pessoal tem em relação a isso? É uma coisa agradável? Tem muita resistência? Por quê? Acredito que a reação ela é sempre positiva, né? Principalmente quando a gente faz atividades coletivas. A gente gosta muito de trabalhar, eu particularmente gosto muito de trabalhar com grupos. Acredito que quando a gente está imerso a um grupo, a gente tem a chance não apenas de estar naquele momento pensando na parte física, mas também pensando no corpo como um todo, no aspecto social, no aspecto mental, enfim, que é tão importante. E aliado a isso, a gente está incluído naquele grupo ali, está cuidando da nossa saúde, né? Então, as pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de atividade, seja criança, seja pessoas idosas, enfim, elas saem dali muito felizes, né? Porque estão incluídas num grupo, enfim, e isso traz prazer. Não só o exercício, mas a convivência, ela fortalece os vínculos, né? E a pessoa que treina num grupo assim, ela tem a tendência também de continuar treinando por mais tempo, né? Diferentemente de quem treina sozinho, treina isoladamente, né? Que às vezes faz um período e para. Quando está num grupo, um vai puxando o outro, um não solta a mão do outro. Tá. E para aquele nosso telespectador que está aqui nos assistindo e está ainda em dúvida ou ainda está pensando, né, não tem certeza, está deixando para amanhã, o que você diria para ele para de fato já iniciar, não deixar para amanhã, para começar? Bom, eu acredito que o bem mais valioso que nós temos, né, que Deus nos deu, é a nossa saúde, a nossa vida. E que a gente consiga manter uma vida saudável, uma vida ativa por todo o tempo que a gente estiver aqui nesse plano, né? Então, a melhor forma da gente conseguir isso é cuidando da nossa saúde, é cuidando de todos os aspectos que envolvem a nossa saúde. A saúde física, a saúde mental, a saúde psíquica, né? E quando a gente está ativo fisicamente, a gente tem mais disposição, tem mais energia, porque às vezes a preguiça ela quer nos dominar, né? E aí quanto mais a gente fica parado, mais com preguiça a gente vai ficando. E quando a gente começa uma atividade física, mais energia a gente tem para o dia a dia, a gente consegue fazer as coisas com mais disposição, mais alegria, com mais vitalidade, né? Então, só tem ganhos. Experimentem práticas novas, também isso é uma coisa bem importante. Às vezes a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? A musculação ou não, tem muita coisa legal hoje para a gente fazer. Tem musculação, tem pilates, tem yoga, tem ginástica, tem dança, tem uma infinidade hoje em dia de ofertas, né? Para a gente conseguir ter uma vida de qualidade. E em relação à nossa integralidade, né? O ser humano, falamos logo lá no início do nosso programa, né, sobre essa questão espiritual, psicológica, física. Quando uma desses elementos ele não anda bem, né, os outros também têm dificuldade, muitas vezes, né, de se alinhar, a gente vai se estressando, vai tendo dificuldades. Como você, como profissional de educação física, né, uma gente que atua nessa área há bastante tempo, como valorizar essa integralidade, né, do ser humano? Bom, acredito que, como o senhor bem explanou, a integralidade é algo que é difícil, né? É uma busca difícil da gente, mas a gente não consegue hoje em dia perceber o nosso corpo de forma separada, né? Então, uma coisa, ela influencia na outra. Então, o exercício ele influencia, a espiritualidade. Não adianta eu fazer exercício e sair estressado. Eu preciso ter um momento para cada coisa no nosso dia a dia, né? Então, a gente ter esses minutos de oração, um minuto de ter uma boa alimentação, né? A gente ter essa prática na nossa casa de hora da refeição, de sentar, de ter uma boa alimentação, de cuidar o que está comendo, né? De ter esse cuidado, né? Das coisas que a gente está trazendo para a nossa casa, ter esses momentos importantes na nossa vida, pensando o corpo como um todo, né? Professor Bruno, muito obrigado pela sua presença. É uma alegria
termos conversado contigo sobre esse tema tão relevante, né, para nós que precisamos pensar muito mais nisso. O programa vai ficando por aqui. Obrigado a você aí de casa pela audiência. Voltamos na próxima semana com mais convidados e temas especiais para você. Até breve!